Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Esse é o título da meditação que eu quero trazer para você neste momento, e usamos como base o texto que se encontra em 1 Crônicas e no capítulo 21. Vou ler apenas o primeiro versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar o número de Israel. Para nós entender esse texto, nós precisamos analisar o contexto em que Davi se encontrava. Davi era rei de Israel, e nesse contexto aqui, Davi já estava no auge do seu reinado. Havia vencido todas as batalhas que ele tinha para enfrentar com seus adversários, e ele decidiu que estava na hora dele contar o número de Israel para saber o número de soldados que ele tinha, caso tivesse uma eventual guerra. Então ele chamou seu general Joabe e mandou que Joabe passasse em toda a nação de Israel, contando o número de soldados. E isso pareceu mal aos olhos do seu general Joabe, e também pareceu mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque desde a sua terra infância, se nós analisarmos o contexto da vida de Davi, nós vemos que ele era um improvável e era desprezado até mesmo pelo seu pai Jessé. Por quê, irmão? Porque quando Deus manda Samuel, profeta, ungir um novo rei na casa de Jessé, Jessé permite que Davi fique no anonimato, lá no campo, apacentando as ovelhas, porque ele não dava crédito que Davi poderia ser um futuro rei. Mas Deus, ele escolhe as coisas pequeninas e desprezíveis deste mundo e as coisas fracas para confundir as sábias e aquelas que pensam que são fortes. Então Davi foi ungido como rei lá do anonimato, quando ninguém dava crédito a ele. E o texto vai dizer que quando veio o urso contra Davi, contra suas ovelhas, Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. E quando Golias desafiou o povo de Israel e o exército de Israel estava temeroso, Deus levantou o jovem Davi. E Saul ofereceu suas armaduras para que Davi enfrentasse Golias, mas Davi rejeitou as armaduras de Saul porque ele sabia que todas as suas vitórias eram concedidas por Deus. Então, ao passar da sua vida, ele crescendo, enfrentou muitas outras batalhas, Deus sempre deu a vitória, mas as suas vitórias sempre eram embasadas no quebrantamento, na humildade e na confiança em Deus. Mas quando Davi estava no auge do seu reinado, ele por um período de tempo parece que esqueceu de onde veio as suas vitórias. E o texto diz que Satanás intentou contra Israel e contra Davi. Satanás significa opositor. Ele se opôs a tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida de Israel, porque ele é estrategista, ele sabe o tempo certo de agir. Por isso eu te digo, cuidado, não esqueça de onde vêm as tuas vitórias, não esqueça em quem depositar a sua confiança. E quando Davi deixou de depositar a sua confiança em Deus, então o castigo veio. Deus permitiu que viesse uma peste sobre Israel, e essa peste matou muitos homens de Israel. Mas Davi, sendo um homem sábio, sendo um homem que conhecia Deus, se quebrantou, se humilhou, reconheceu o seu erro, a sua falha, então ofereceu o sacrifício de holocausto a Deus, e Deus tornou a ter misericórdia de Israel. Amém? Por isso eu trago esse texto de meditação para a tua vida. Cuidado, Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Quer continuar sendo exaltado, sendo abençoado por Deus? Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça quem te capacitou e quem te deu a oportunidade de chegar aonde você chegou. Que a graça e a paz e a comunhão de Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Amém?